Hamilton vence a primeira corrida dele pela Ferrari. A Ferrari nunca tinha vencido uma corrida sprint na vida, e aí ela contratou o Hamilton. E nem o Hamilton também já tinha vencido uma corrida sprint, então todo mundo saiu ganhando nessa. Além disso, eu também vou comentar aqui sobre como foi a corrida sprint. Sim, eu vou falar de Durham e Bortoleto, eu tenho até um puxão de orelha para dar em alguns aqui. E claro, vou comentar também sobre a classificação. E no momento que eu estou gravando essa parte do vídeo, a classificação ainda não aconteceu. Então vamos primeiro com o resumo da corrida sprint e logo depois eu comento na segunda parte, que vai sair também nesse vídeo, como foi a quali. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui, eu sou o F, falo de Fórmula 1 quase todos os dias aqui e temos que comentar sobre algumas coisas que aconteceram lá na China e talvez uma prévia muito interessante do que vai ser a corrida regular, ou melhor, a corrida principal. E claro, se você gosta de Fórmula 1, não esqueça de clicar no like e se inscrever no canal, porque você já sabe, o like ajuda esse vídeo a ser divulgado para mais pessoas e um inscrever-se te faz vir assistir mais vídeos aqui de Fórmula 1 meus no futuro. E seguinte, eu tenho que começar já com a classificação, já o primeiro assunto, sim, vai ser Bortoleto e Durham. O Durham terminou em último. De algum jeito, o Hülkenberg não conseguiu ultrapassar o Bortoleto quando teve a batida entre eles. Vou só resumir a ópera para vocês. O Bortoleto, durante toda a corrida sprint, estava brigando com todo mundo. A galera estava municiada com carro rápido e o Bortoleto brigando com o que tinha, com o que dava. E aqui fica até uma impressão que eu tenho, né? É muito legal ver quando o piloto dos outros tá brigando com os outros pilotos, né? É muito legal ver a galera disputando posição. Agora, quando é o meu piloto do meu país, eu começo a passar mal, irmão. O Bortoleto estava defendendo posição com outros caras lá, com o carro que tinha. Eu só vi a hora do Bortoleto atravessar o carro da pista. O Bortoleto perdeu as posições pros adversários? Perdeu, mas vendeu muito caro. Assim, foi difícil passar o Bortoleto, tá? E aí, quando chega na última volta da corrida, Jack Durham, que estava atrás do Gabriel, simplesmente mergulhou ali perto ali no hairpin e simplesmente tocou na traseira do Bortoleto depois de travar a roda. Resultado, a pista parou ali no final, o Sainz, que estava atrás de todo mundo, ganhou um monte de posição e o Hülkenberg, mesmo assim, terminou atrás do Bortoleto, logo depois desse embate, né? Logo depois desse toque. E aqui a gente já pode concluir pelo menos uma coisa. O Jack Durham está sim sob pressão. Não existe um piloto que na segunda corrida do ano, ou melhor, na primeira corrida sprint, na segunda corrida do ano, simplesmente mergulha desse jeito. Ele aparentemente está tendo que mostrar serviço e a pressão está maior do que a gente imaginou, do que qualquer pessoa imaginou. Parece que a batata está assando e está assando legal, está assando rápida. Ele fez o que fez e o Bortoleto até comentou. Para ele parecia uma final de campeonato aquela ultrapassagem e realmente, sem necessidade, aquele dive bomb. Mas enfim, Durham inclusive terminou em último, a punição dele já foi dada na pista e acho até que ele foi investigado depois desse incidente, provavelmente tomaria mais uma punição, mas é aquilo, né? Ele já tá em último, então tomar uma punição ou não, dá na mesma. E aqui só um puxão de orelha bem rápido, tá? Eu tô vendo algumas pessoas indo xingar o Durham por causa do que aconteceu na pista. Não seja esse tipo de gente, tá? Não tem necessidade, ninguém ganha com isso, na verdade só perde. Porque a gente, como Brasil e torcida brasileira, pode ficar mal visto por causa disso. Não vá xingar o Durham por causa do que aconteceu na pista. O que aconteceu lá, aconteceu na pista e ficou resolvido. Se você vai lá xingar o cara a troco de nada, ninguém ganha com isso. Nem o Durham, nem o Bortoleto e nem você. Tá? Não seja esse tipo de pessoa. E claro, a gente também pode concluir que assim, ultrapassar o Bortoleto na pista pode ser fácil na reta. E o pessoal até fala, poxa, o carro da Sauber é uma carroça. Eu discordo. O carro da Sauber não é uma carroça, porque uma carroça é boa de reta. No final da reta da China, o carro da Sauber estava gritando. E ainda assim, ele conseguia vender caro as ultrapassagens. O que nos leva a crer, poxa, imagina se ele tivesse um carro melhorzinho, né? Pois é. Mas a gente vai ter que lidar com isso. Lembre-se, a gente vai primeiro passar por uma situação difícil que vai ser esse carro. 2026 vai ter uma coisa melhor. Isso aqui eu tô jogando assim, né? Vem carro bom, vem carro bom. Então depois vieram Esteban Ocon e Oliver Bergman, que se aproveitaram da briga desses quatro lá atrás. Carlos Sainz terminou em 17º. Liam Lawson, que ultrapassou todo mundo, batendo roda e tudo mais. Isaac Hadjar fez uma corrida ok. Gasly também. Alexander Albon, a Williams ficou em Alexander Albon em 11º. A Williams derreteu durante a corrida.
consumo de pneus foi uma coisa assim enorme para o lado da Williams, mesmo usando pneu médio. O Sainz teve que parar no meio da corrida sprint porque o pneu já tinha acabado. Fernando Alonso em 10º, Lance Stroll em 9º, Lando Norris, que novamente largou mal, terminou em 8º, Kimi Antonelli na frente dele em 7º e Yuki Tsunoda em 6º com uma Racing Bulls. Eu vi um dado, se não me engano, era que o Tsunoda meteu 22 segundos no Lawson, mais ou menos assim. Charles Leclerc em 5º não fez uma boa corrida sprint. George Russell em 4º, esse sim fez uma boa corrida sprint. Estava novamente esperando sobrar alguma coisa no pódio, que não aconteceu. Verstappen, que tentou brigar pela primeira posição com Hamilton, mas logo depois os pneus acabaram e acabou sendo ultrapassado por Oscar Piastri, que terminou em 2º. E claro, em primeiro lugar, você já ficou sabendo aqui nesse vídeo, ficou Lewis Hamilton da Ferrari. E aqui a gente já entra num detalhe, que é o seguinte: a Ferrari nunca tinha vencido uma corrida sprint na história. E aí ela trouxe o Hamilton. Na primeira chance ele foi lá e venceu. E aqui a gente entra numa característica que pode mandar na corrida principal lá no domingo, que é o seguinte: quanto mais pista livre você tiver na sua frente, quanto menos carros aparecerem na sua frente e produzir o famoso ar sujo, melhor para as equipes aparentemente é. O consumo de pneus já está alto. E conforme os trenzinhos vão se fazendo, a dificuldade da ultrapassagem acaba ficando maior, até mesmo às vezes naquele retão. No caso do Hamilton, ele se aproveitou muito bem de ter largado bem, já ter começado na pole position e assim ele venceu a primeira corrida dele pela Ferrari. E aí você pode dizer: poxa, mas é uma corrida sprint e tal, não sei o quê. Corridas são corridas. Tá? Eu também considero que a primeira corrida do Piastri foi aquela que ele venceu lá no Qatar. É uma sprint? É uma sprint. Mas é corrida, de todo jeito. Vamos esperar agora ele vencer uma corrida principal para enfim contar naqueles números que ele tem lá de mais de 100 corridas vencidas. Mas por enquanto, bom resultado. Para a Ferrari aos pouquinhos está melhorando e já deu o primeiro sinal. Hamilton venceu a corrida na sprint. Hamilton venceu a corrida sprint na Austrália. E ele tem sim que comemorar esse resultado. E fim da classificação. Repare como eu estou com sono, ainda não dormi. Mas vamos lá, vamos direto ao ponto. A classificação como que ficou? Em 20º, na quali para a corrida principal, Liam Lawson. Mais uma vez, um piloto sofrendo do mal do segundo carro que tem naquela Red Bull. E agora a gente já começa a discutir se o problema é o piloto ou o carro. Porque passaram vários pilotos por lá e todos sofreram do mesmo problema. No caso do Liam Lawson, ele já começou com esse problema. Alguns ainda conseguiram resistir, o Lawson não, desde o início. E aí já tá todo mundo falando do Tsunoda, da volta do Pérez e tal, que o tempo tá inocentando o Pérez. Mas o Lawson tem que se mexer. Eu vi alguns comentários de vocês falando que ele talvez não tenha o mesmo carro, porque o carro do Verstappen tá atualizado, dele não. Eu não sei, não tenho essa confirmação. Eu sei que a Red Bull levou 15 atualizações para a Austrália. O que ela fez com isso eu não faço ideia. Logo depois tivemos o Gabriel Bortoleto, que caiu no Q1. Ele acabou sendo atrapalhado pelas Ferraris enquanto tentava fazer volta rápida, atrapalhou na questão da temperatura de pneus, mas é aprendizado. Caiu no Q1, é isso. O próprio Bortoleto comentou o porquê que teria acontecido isso, mas também ele não deu isso como desculpa. Ele apenas caiu no Q1 e isso acontece, né? Tranquilo. Durham, P18. Mais um sob pressão, não tem muito para falar aqui não. Berman P17, Gasly P16, duas Alpines aqui depois de atualizarem a asa traseira de acordo com as regras, nenhuma surpresa por enquanto. Enquanto isso, na P15, Carlos Sainz, outra vez, outra decepção do Sainz na Williams. A Williams está enfrentando problemas com pneus macios e mais uma vez isso aconteceu. Espero que não seja uma regra para o final da temporada. Stroll, P14, Alonso, P13, sempre próximos ali as duas Aston Martins. Hülkenberg, P12, aí o carro da Sauber, quando não é um, é outro. Essa é a parte boa de ter dois pilotos. E Ocon, P11 com a Haas. Essa é a parte boa de ter dois bons pilotos. Albon, P10, mais uma vez o superestimado Albon leva o Williams para o Q3. Essa é a parte boa de ter dois bons pilotos. Tsunoda e Antonelli junto com Hadjar ali, duas Racing Bulls e uma Mercedes ali, ótima classificação para todo mundo, principalmente Tsunoda, enquanto o Lawson acaba tendo problemas lá atrás.
Leclerc P6, Hamilton P5, Ferrari fez uma classificação ok. Verstappen P4 era o que dava. Norris P3 ia fazer dobradinha, mas aí o George Russell arrumou uma volta no final e Piastri marcou a primeira pole position dele na carreira numa qualificação regular. Sintoma de uma corrida assim. Se a McLaren quiser, ela vence essa corrida de maneira fácil. Vai ter 2 pilotos ali brigando pela ponta. Só que ela depende também dos pilotos e de si mesma. E isso torna as coisas melhores para as outras equipes. Vamos ver se a McLaren enfim vai conseguir vencer uma corrida de ponta a ponta sem problemas ou se ela vai conseguir arrumar algum drama. E enquanto eu tiro um bom cochilo para acordar daqui a pouco e ir para a academia e responder os seus comentários aqui no YouTube, eu quero saber a sua opinião e o seu palpite. Comenta aqui embaixo. Se gostou desse vídeo, me siga. E eu te vejo, daqui a umas horas. Um abraço para vocês aí. Até amanhã.